Quem diria, hein? Bobadilha titular absoluto do São Paulo, hein? Quem diria, hein, André Ranieri, Danilo Souto? Não, é mais um que eu queimei a língua aí, viu? Tem que admitir, né? O próprio Marcos Antônio também. Também, nossa, né? também. Mas o Marcos Antônio, ele já... É que assim, o Marcos Antônio, você via que tinha a possibilidade. Tinha um potencial. Assim. Tinha um potencial, né? Fala, esse cara aí, se tentar... O Bobadilha, assim, e eu fiz muitos jogos do São Paulo na beira do gramado, pra você ver como a confiança faz diferença, né? A sensação que eu tinha é que ele era um jogador assustado. A bola vinha, assim, ele tinha que se desfazer dela logo e sem fazer besteira. Era a impressão que eu ficava, né? Sinceramente. Parecia que ele tava pisando no caco de vidro. Com medo, tá com medo, né? Era um negócio assim. Só que aí chega outro treinador, te dá moral. Aí você começa a fazer um jogo bom. Aí a torcida começa a te elogiar. Aí você faz outro jogo bom. Aí, de repente, você faz um gol. Aí você é melhor em campo. Vai estufando, né? Aí o cara fala assim, não é que eu sou bom? Não é que eu sei jogar esse negócio aqui que chama futebol? E aí, não à toa, hoje, né, o Alisson, ele é reserva do Bobadilha. Dá pra você dizer que o Alisson é reserva. Se Marcos Antônio é titular e também o Bobadilha... Joga muito. Joga muito, os dois jogam muito. O Alisson, foi o cara de 2023, por exemplo, ele é reserva. Porque o Rodriguinho, dá pra você tirar o Rodriguinho hoje? Não dá. E o Pablo Maia, que tá jogando, tá começando a jogar bem, voltando pro nível pré-lesão. Então você vê, era um meio campo que não tinha ninguém. Aliás, o time do Zuba não tinha meio campo, zero meio campo. Ele colocava 4 atacantes, não tinha ligação. Eram 2 jogadores sobrecarregados ali. E hoje o São Paulo tem muitas opções no meio campo. E isso sem falar na principal, ou que era para ser a principal, que é o Oscar, que não conseguiu jogar na temporada. No início da temporada, se você pedisse pro torcedor escolher os 4 principais jogadores do São Paulo, quem seriam? Caleri, Lucas, Oscar e Luciano. Né? O Crespo passou, desde que ele chegou, ele não tem nenhum. Só o Luciano. Só o Luciano. Só o Luciano. Só tem o Luciano. Então ele conseguiu montar um time sem os principais ali. E sem o Arboleda também por um tempo. Sem o Arboleda por um tempo também. Então, conseguiu fazer o que ele... Quem torcia pro Zubeldia, quem gostava do Zubeldia, hoje tem que dar o braço a torcer que o Crespo faz um trabalho 10 vezes melhor. Nessa ausência, quem virou protagonista? Marcos Antônio e Rodriguinho. E eu não duvido que pro ano que vem ele consiga resgatar outro cara que tava ali, ó, no cantinho, ninguém olhava pra ele e falava assim, nossa, tá gordo o rapaz, né? O Luan. Eu não duvido que ele vá fazer tudo pra recuperar o Luan. Ele já tá jogando. Já tá jogando, não, mas assim, pra base, pra ser titular, pra entrar nessa briga também, que hoje ele não entra na briga. Ele já entra só pra ter minutagem. Só se vender. Mas eu não duvido que ele também vai resgatar pra entrar nessa briga. O Luan também no ano que vem. E nessa de jogadores que estavam desacreditados, que você via que não tinha condições, foi o caso do Bobadilha, depois se recuperou. O Tapia, Ranieri, amigos, o Tapia também tem um fundinho de esperança aí lá na frente? Assim, porque difícil, hein, por enquanto. O Crespo, ele tem se mostrado um milagreiro, né? Então, agora não dá pra duvidar mais do Crespo. Ainda mais porque ele trouxe o jogador, né? Porque o Tapia, diferentemente do Rigoni, ele veio sim com a aval do Crespo. Agora, o Tapia, ele é um jogador... A gente tem que entender, às vezes, até quando, por exemplo, eu e o Sgris, a gente entrou no debate sobre o Pedro Raul. É meio que você entender o que o jogador tem pra te entregar. O Tapia, ele é o quê? É um cara que tem velocidade, mas é aquela velocidade em linha reta. Pede pra ele mudar de direção. Não consegue. Tem gente que vai só em linha reta. Se mudar um pouquinho, se mudar um pouquinho, esquece. Ele tem força física. Sai no muro. Sai do GPS. Sai do GPS. Ele tem um chute forte, mas é aquele negócio. Às vezes o chute vai no gol e aí beleza, vai com força no gol, mas muitas vezes ele sai do estádio praticamente. E assim, a tomada de decisão dele não é a melhor. Longe disso, e ele não é um cara que tem um QI tão alto pro futebol, né? Do ponto de vista de, tô vendo a ultrapassagem do meu companheiro. Você vê até uma jogada que teve no último jogo, né? No contra-ataque do São Paulo, que tem o Dineno pedindo a bola, era um contra-ataque, eram 2 contra 3, né? Do São Paulo, e aí você vê que o Tapia, ele fica ali... Tá certo que o Dineno também, ele tava com o freio de mão puxado ainda, ele tá retomando a forma física. Pesados os dois, né? Os dois pesados. Não dá pra você jogar no vazio ali e falar, tá com espaço pro Dineno. Mas você vê que o Tapia não sabe muito, assim, o que fazer. E aí ele toca pro Dineno, o Dineno até tenta a finalização. Então, assim, o Tapia eu acho que vai ser um jogador utilizado na temporada. Em alguns jogos ele pode marcar um gol, assim, ser um cara importante, mas é muito abaixo, né? Muito abaixo. Eu, por exemplo, teria muito mais prazer em ver o Henrique Carmo jogando do que o Tapia, né?